De um lado, sob o sol escaldante da Grécia Antiga, um deus de olhar severo e barba imponente lança raios do alto de um trono dourado, vigiando cada passo dos mortais lá embaixo. No frio cortante do norte, um guerreiro de cabelos flamejantes ergue um martelo mágico capaz de esmagar montanhas e fazer tremer os céus. No calor úmido da Índia, um senhor das nuvens cavalga um elefante branco colossal, brandindo uma arma que mistura luz e destruição, enquanto decide quem receberá a chuva e quem enfrentará a seca. E, nas florestas densas do leste europeu, um arqueiro divino dispara raios do alto das nuvens para proteger seu povo e punir aqueles que o desafiam. 4 terras distantes, 4 culturas que, segundo a história oficial, jamais se encontraram. E mesmo assim, contam a mesma história. Seria apenas coincidência? Ou prova de que existe uma memória ancestral, gravada na alma humana, que atravessa o tempo e o espaço? Hoje, nós vamos seguir o rastro do trovão. E se você vier comigo até o fim, talvez descubra que esses deuses não são estranhos uns aos outros, mas sim irmãos separados por oceanos e séculos. Pronto para essa jornada? Então segure firme, porque o céu vai tremer. Capítulo 1. Zeus. Nosso primeiro passo nessa viagem é até o coração da Grécia Antiga, onde o Olimpo se ergue como morada dos deuses e palco das decisões mais importantes do cosmos. Lá, sentado em um trono de ouro, está Zeus, o Senhor dos céus, o guardião da ordem e, acima de tudo, o mestre absoluto do trovão. Mas Zeus não era apenas um governante celestial. Ele era a personificação da autoridade. Seu olhar podia significar bênção ou condenação, e cada raio que cruzava o céu era mais do que um espetáculo da natureza. Era um recado, um lembrete de que ele estava no controle. Os gregos acreditavam que nada escapava aos olhos de Zeus. Heróis, reis, camponeses, todos viviam sob a sombra do seu julgamento. E se alguém ousasse quebrar as leis sagradas da hospitalidade ou desafiar a ordem estabelecida, não era preciso esperar muito para ver o céu escurecer e ouvir o rugido distante de um trovão. Zeus também era famoso por seu lado, digamos, humano. Suas paixões, seus romances proibidos e suas disputas com outros deuses tornavam sua história tão cheia de intrigas quanto qualquer drama mortal. Mas, em meio a todos os seus excessos, havia algo inquestionável. Ninguém ousava enfrentar seu poder. Em uma mão segurava o cetro, símbolo de sua autoridade. Na outra, o raio, arma forjada pelos ciclopes, capaz de destruir qualquer coisa em um instante. Para os gregos, cada tempestade era uma prova viva de que Zeus observava o mundo e de que, a qualquer momento, ele poderia intervir. Mas o trovão grego não é o único que ecoa na história da humanidade. Enquanto Zeus reinava nos céus do Mediterrâneo, no norte gelado, um outro deus também brandia o trovão, só que à sua maneira. Capítulo 2. Thor. Se deixarmos para trás o sol dourado da Grécia e subirmos rumo ao frio cortante do norte, vamos encontrar um mundo muito diferente. Aqui, os céus não são o palco de um rei distante, mas sim o campo de batalha de um guerreiro incansável. Thor. Filho de Odin, o pai de todos, Thor não passava seus dias sentado em um trono. Ele estava sempre em movimento, atravessando os 9 reinos, protegendo os homens e enfrentando inimigos que fariam qualquer mortal congelar de medo. Sua arma, o lendário martelo Mjolnir, era tão poderoso que, ao ser lançado, esmagava montanhas e, ainda assim, sempre retornava para sua mão. Cada trovão que ecoava sobre as vilas nórdicas era interpretado como o som de Mjolnir, atingindo um gigante ou um monstro que ousava desafiar a ordem do mundo. Thor não era apenas força bruta, ele também simbolizava proteção. Os vikings usavam pingentes de Mjolnir no pescoço como amuleto contra o mal e como bênção para batalhas e viagens perigosas. Era um lembrete de que o deus do trovão estava sempre por perto, pronto para lutar ao lado deles. Mas, diferente de Zeus, Thor não era um juiz distante. Ele estava no fronte,
sentindo a neve no rosto, o peso da batalha nos ombros e o dever de manter o caos longe do reino dos homens. E quando as tempestades do norte rugiam com trovões prolongados, os vikings não se escondiam, eles sorriam, pois acreditavam que Thor estava lá fora, vencendo mais uma batalha. Só que a milhares de quilômetros dali, sob um clima completamente diferente, outro deus também empunhava o trovão. E a forma como ele o usava revelava muito sobre o mundo onde nasceu. Capítulo 3. Indra. Do frio cortante das terras nórdicas, viajamos agora para um cenário completamente diferente. O calor úmido e vibrante da Índia antiga. Aqui, o trovão não é apenas o rugido da guerra. Ele é também o sopro da vida. No centro desse universo está Indra, o senhor das tempestades, o deus que controla as chuvas e, com elas, o destino de milhões. Montado em Airavata, um elefante branco colossal com várias cabeças, Indra percorre os céus como um monarca errante, decidindo onde as nuvens vão se abrir e onde o sol vai castigar a terra. Sua arma é o Vajra, um raio sólido, forjado para canalizar a energia pura do trovão. Com ele, Indra derrotou demônios, venceu batalhas impossíveis e protegeu tanto os deuses quanto os homens. Mas não se engane. Assim como a chuva pode alimentar, ela também pode destruir. Para os antigos, a relação com Indra era de respeito e de cautela. Ele podia encher os rios e salvar as colheitas, mas também podia reter as águas e trazer a seca. Seu poder não estava apenas na força de sua arma, mas na habilidade de equilibrar vida e morte com um único gesto. Cada tempestade de monção que varria os campos era vista como um presente de Indra, um presente que precisava ser honrado com rituais, oferendas e canções. E quando o trovão soava mais alto do que o normal, era sinal de que ele estava travando mais uma batalha contra as forças que ameaçavam a ordem do mundo. Mas se na Índia o trovão estava ligado à fertilidade e à abundância, nas florestas densas e misteriosas do leste europeu, ele assumia um tom mais sombrio, como um aviso de que a proteção também pode vir com um preço. Capítulo 4. Perun. Ao avançarmos pelas vastas florestas e planícies do leste europeu, entramos no domínio de um deus cujo trovão ecoa diferente. Aqui não há tronos dourados nem martelos encantados. Há flechas de luz atravessando o céu, lançadas por um arqueiro divino, Perun. Entre os povos eslavos, Perun era o senhor supremo da guerra, do trovão e da lei. Seu olhar estava voltado para proteger as aldeias e campos, mas também para vigiar se todos cumpriam as tradições e respeitavam os juramentos sagrados. Armado com um arco capaz de disparar raios, Perun caçava demônios, espíritos malignos e qualquer força que ameaçasse o equilíbrio da terra. Cada trovão, para os camponeses, era o som dessa caçada, uma batalha invisível que acontecia acima das copas das árvores. Mas Perun não era apenas destruição. Ele também era guardião da fertilidade das colheitas e da pureza das águas. Seu poder estava na capacidade de manter o mundo protegido, mesmo que, para isso, precisasse demonstrar força. O respeito por Perun vinha acompanhado de um certo medo, porque para ele proteger significava também punir quem quebrasse as regras. E quando uma tempestade se aproximava, trazendo trovões repetidos e pesados, não havia dúvida. Perun estava enviando um aviso. Assim, nas aldeias eslavas, cada clarão no céu não era apenas um fenômeno natural. Era um recado direto do deus arqueiro, lembrando a todos que a ordem tinha um preço. E, curiosamente, esse preço, essa mistura de proteção e punição, é um traço que todos esses deuses do trovão parecem compartilhar, por mais distantes que estejam uns dos outros. Capítulo 5. Coincidência ou memória ancestral? 4 terras, 4 culturas. 4 deuses que nasceram separados por oceanos, montanhas e séculos, e ainda assim carregam o mesmo trovão nas mãos. Todos são guerreiros.
Todos empunham uma arma capaz de controlar o céu. Todos protegem, mas também punem. E todos representam uma ligação direta entre o poder da natureza e a ordem do mundo. É impossível não se perguntar: como isso é possível? Será que essas histórias surgiram de forma independente, como respostas naturais de cada povo aos mistérios das tempestades? Afinal, o trovão é universal. Onde quer que se viva, seu som sempre causa o mesmo arrepio. Ou será que existe algo mais? Alguns estudiosos falam sobre uma memória coletiva, uma herança de mitos e símbolos que atravessam gerações e reaparecem, mesmo em culturas que nunca se encontraram. Uma espécie de código escondido, gravado na mente humana desde os tempos mais antigos. Outros acreditam que não se trata de mistério algum, que as rotas comerciais, as guerras e as migrações levaram histórias de um lado ao outro do mundo, se misturando e se adaptando até se tornarem novas lendas. Mas existe ainda a hipótese mais ousada, a de que essas figuras não são apenas fruto da imaginação ou do intercâmbio cultural. Que talvez em algum ponto remoto da história houve um único deus do trovão, uma figura real ou mítica, que serviu de inspiração para todos os outros. Coincidência? Arquétipo? Influência? Ou vestígios de uma origem comum perdida no tempo? Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: essas histórias resistiram porque falam de algo que todos nós reconhecemos: a mistura de medo e fascínio diante da força bruta do céu. A verdade é que, cada vez que um raio corta o céu e o trovão estremece o chão, algo dentro de nós desperta. Um instinto antigo, quase esquecido, que nos lembra que, por mais avançados que sejamos, ainda respondemos aos mesmos sinais que os nossos antepassados. Talvez, no fundo, sempre tenhamos procurado um guardião lá no alto, alguém que, entre um trovão e outro, pudesse manter o caos afastado e a ordem no lugar. A pergunta é: você acha que esses deuses nasceram separados, cada um em sua cultura, ou são todos pedaços de uma mesma lenda que atravessou oceanos e séculos? Deixe sua opinião nos comentários. E quem sabe, a próxima tempestade traga respostas.